Olá, pessoal! Bora aprender matemática? E hoje falaremos dos números decimais. E você, sabe o que são números decimais? Sabe fazer as operações? Fica comigo que aprenderemos tudo. Inicialmente, vocês precisam saber o seguinte: qualquer número decimal tem três partes. Que partes são essas? A vírgula, que vai ser o separador, vai separar quem, professor? Vai separar a parte inteira da parte decimal. A parte inteira é o que vem antes da vírgula, a parte decimal é o que vem depois. Vocês lembram que nós estudamos frações? Nós podemos enxergar as frações como uma divisão e por isso podemos também dividir, mas nem sempre vale a pena. Por isso que é importante a gente estudar os dois conteúdos, que no caso são fração e decimais, porque às vezes é mais fácil usar um, outras vezes o outro se torna mais conveniente. Então vamos aprender os dois métodos e você faz a escolha do que será mais adequado para aquele momento. Por exemplo, vocês lembram que a gente comparou fração? Nós podemos também comparar números decimais. Quem é maior? É o 0,61 ou 0,52? Inicialmente a gente compara a parte inteira. Quem é maior? É o 0 ou o 0? Nesse caso é igual. Então o que a gente precisa fazer? Ir para o primeiro algarismo depois da vírgula, que no caso é o 6 em um e o 5 em outro. Quem é maior? É o 6 ou o 5? O 6 é maior. Então, o número 0,61 é maior do que o 0,52. Vamos a outro exemplo. E esse exemplo pode causar muita confusão. Quem é maior? É 2,308 ou 2,31? Como é que a gente faz para comparar? Vamos comparar a parte inteira. Só que nesse caso a parte inteira não vai nos ajudar em nada, porque os números são iguais. Então precisamos ir ao próximo número depois da vírgula. No primeiro vem um 3 e no segundo vem um 3 também. Então não ajudou em nada. Então precisamos ir para o segundo número depois da vírgula. Nesse primeiro número é um 0 e no segundo é um 1. Quem é maior? 0 ou 1? O 1 é maior. Então se o 1 é maior, o 2,31 é maior do que o 2,308. Professor, mas esse número depois da vírgula é 308. E o outro é 31. 308 não é maior do que 31? É, só que aqui vocês têm que prestar atenção ao seguinte: nós temos o sistema posicional. Nosso sistema de numeração é posicional. A posição que o número ocupa faz diferença. Então, na verdade, esse 31, se você quiser, você pode acrescentar um zero depois da vírgula. Aí você terá 3 algarismos de um lugar e 3 algarismos no outro. E agora, quem é maior? É o 310. Por isso que o nosso 2,31 foi maior do que o 2,308. Então, preste atenção, analise posição a posição e não o número completo. E é justamente sobre isso que trata a próxima observação. Acrescentar um zero à direita de um número decimal não altera o seu valor. Foi como eu apresentei agora há pouco. O 31 poderia ser visto como 310 também. Por exemplo, todos esses números são iguais. O 1,2 é a mesma coisa de 1,20, que é a mesma coisa de 1,200, que é a mesma coisa de 1,2000. E esse truquezinho de acrescentar zeros depois da vírgula será muito importante quando formos fazer algumas operações. Mas antes disso, vamos separar os números decimais em algumas caixinhas. Vamos ver os tipos de decimais. O primeiro deles são os decimais exatos. E o que é um decimal exato, professor? É aquele que a parte decimal é finita. Como assim finita? É uma quantidade que você pode contar e vai chegar no fim. Por exemplo, 2,31 é um número decimal e a parte decimal é o 34. É finita, só tem dois algarismos. Um outro exemplo é 1,352. É um número decimal e a parte decimal, que no caso é 352, é finita, tem apenas 3 algarismos. Nós também temos as dízimas periódicas. Inclusive, nós encontramos elas quando fizemos algumas divisões. Lembram? Assistiu aquele vídeo? Pois então, as dízimas periódicas são aqueles decimais onde a parte decimal é infinita e se repete da mesma forma periodicamente. Por exemplo, o 0,2222 seria vários 2 seguidos. Essa parte decimal é finita? Não, porque temos 2 infinitamente. Só que é infinito, mas existe um padrão. Vai seguir aqui vários 2. Um outro exemplo é 1,356666.
Observe que a parte decimal é infinita, existem infinitos algarismos aqui, só que do terceiro algarismo depois da vírgula em diante nós temos apenas 6, ou seja, existe um padrão, existe uma forma de repetição que é periódica. E a outra possibilidade de decimal são os infinitos não periódicos. Esses já aí são mais difíceis de se trabalhar. São aqueles onde a parte decimal é infinito, é complicado trabalhar com números infinitos e não existe um padrão de repetição. Por exemplo, esse número aqui, 3,14, 15, 92, 65, 35, 9 e por aí segue. Essas reticências significam que esse número prossegue infinitamente. E observe que não existe padrão de repetição aqui. Esse número aqui é bem conhecido, esse é o famoso número π. Aqui está algumas casas decimais, as primeiras casas decimais dele. Um outro número que é infinito e não periódico é esse aqui de baixo, 1,41, 42, 3, 56, 24. Observe que é infinito e você não consegue enxergar um padrão aqui de repetição. Esse número aqui é o raiz de 2. Então, o que a gente vai fazer quando formos trabalhar com esses números infinitos não periódicos é, na verdade, estudar uma aproximação dele, considerar apenas alguns números depois da vírgula, que seria uma aproximação por decimais exatos. Ah, professor, você já falou dos tipos de decimais e me disse também, que eu me lembro, que as frações podem ser vistas como decimais. E a pergunta contrária é verdadeira? Os decimais podem ser vistos como frações? Nem sempre. Esses infinitos não periódicos não podem. Mas aqueles outros que foram as dízimas periódicas e os decimais exatos, eles podem sim ser transformados em frações. E como é que a gente faz isso? Nós iremos aprender agora. Eis a grande pergunta. Como transformar números decimais em frações? E como é que a gente fará isso? Como vamos transformar números decimais em frações? Inicialmente, nós temos duas regras. Uma para o caso de termos o decimal exato e outra para o caso das dízimas periódicas. Então, aqui nós temos um macete. Vamos seguir esse passo a passo. Se o número for decimal finito, o que é que a gente faz? Passo 1. Escreva o número sem a vírgula no numerador. Aqui temos o exemplo A, 1,02. Vamos escrever esse número sem a vírgula no numerador. Nas frações, nós temos numerador e denominador. O passo 2 é coloque 1 no denominador. Beleza, botei 1 no denominador. Conte quantos números estão após a vírgula. Nesse caso, nós temos 2, né? O 0 e o 2. E coloque essa quantidade de zeros depois do 1. Então, vou colocar 2 zeros depois do 1. Então, essa é a fração que, quando você dividir, vai dar esse número, 1,02. E se você quiser, você pode simplificar por 2, numerador e denominador. E nesse caso, você vai obter 51 sobre 50. Vamos a um outro exemplo para você fixar melhor essa fórmula. O número é 3,5. Como é que a gente faz? Coloca ele no numerador sem a vírgula. No denominador vai ficar 1 mais alguns zeros. Quantos zeros são? Aí você conta. Quantos números tem depois da vírgula? Só tem 1. Então, vai ser apenas um zero. Dá para simplificar? Dá sim. Dá para simplificar por 5, numerador e denominador. E quando a gente faz isso, a gente obtém 7 no numerador e 2 no denominador. Quando você divide 7 sobre 2, dá 3,5. Pode conferir aí se quiser. E esse outro, 0,234. Vamos repetir o processo, né? Vamos colocar 2, 3, 4 no numerador. Professor, e esse zero? Esse zero aqui antes não fará diferença, então a gente prefere omitir para ganhar tempo. E no denominador vai ser o quê? Vai ser 1 seguido de alguns zeros. Quantos zeros? 3. Por que 3? Porque tem 3 algarismos depois da vírgula. Então, fica 1000 no denominador. Dá para fazer essa divisão? Dá sim. A gente pode dividir por 2, se for o caso. Então, vai dar 117 no numerador. E no denominador, 1000 dividido para 2 dá 500. Não dá para simplificar. Então, essa seria a fração que, quando você dividir, vai dar esse número. E aí, entendeu? Se restou dúvida, já sabe. Deixa nos comentários. Tá, professor? Já falou dos decimais finitos. E como é que eu faço quando eu tenho as dízimas periódicas? Aí nós temos outra regra, e essa regra está dita aqui. Quando você tiver dízima, você tem que saber o que vai colocar no numerador e o que vai colocar no denominador. E quem será cada um deles? Vamos usar essa formulazinha aqui, esse macete. No numerador, você vai colocar o número até o primeiro período. Qual é a parte que se repete aqui? Quem se repete é o 3. Quem é o primeiro período? Aí você vai até o 3, dividiu.
Então, você vai colocar esse número até o primeiro período, que no caso é 123, menos a parte não periódica. Quem aqui não faz parte do período? Esse 12 aqui. O 12 não faz parte do período, então fica 123 menos 12. E quem é que fica no denominador, professor? 9. E quantos 9 a gente vai colocar no denominador? É o número de algarismo do período. Esse período aqui é composto por quantos números? Apenas por um. É apenas o 3 que se repete. Então, eu coloco apenas um 9. Seguidos de zeros, tá, professor? Mas quantos zeros são? É o número de algarismo da parte não periódica após a vírgula. Então, você vai olhar onde está a vírgula e vai contar quantos números depois da vírgula não fazem parte do período. Apenas o 2. O 2 é o único número que está depois da vírgula e que não faz parte do período. Então, você coloca apenas um zero. E se quiser descobrir quem é essa fração, é só fazer essa conta. Quanto é 123 menos 12? Esse número aí é a mesma coisa de 111 dividido por 90. Então, essa é a fração que, quando você dividir, vai dar essa dízima periódica. Item B é 0,501, 501 e por aí vai. Então, a parte que se repete é o 501. É um período formado por 3 algarismos. Vamos lá. Vamos colocar um número até o primeiro período. Até o primeiro período. Quem é esse período? Até o 501. Então, é o número até o primeiro período menos a parte não periódica. A parte não periódica, nesse caso, é apenas o zero. Então, fica zero, não precisaria nem colocar. Dividido por 9. Quantos 9? Números de algarismo do período. Quantos algarismos tem no nosso período? Temos 3, então são 3 9. E alguns zeros. Quantos zeros? Número de algarismo da parte não periódica após a vírgula. Mas espera aí, não tem número depois da vírgula que não faz parte do período. Então, não precisaria colocar nenhum zero. Então, nesse caso, ficaria quem? 501 dividido por 999. Se você quiser, pode simplificar por 3 e eu deixo isso daí como tarefinha para vocês. Bora para o item C. Como é que a gente faz, professor? Eu já sei quem fica no numerador e já sei quem fica no denominador. No numerador fica o número até o primeiro período. O período aqui é 24, então fica até o 324. 324 menos a parte não periódica. A parte que não é periódica é apenas o 3. Então, fica 324 menos 3. Dividido por quem? Alguns 9 e alguns zeros. Quantos 9? O número de algarismo do período. Temos dois números no período, dois algarismos, então serão 2 9. E alguns zeros. Quantos zeros? Número de algarismo da parte não periódica após a vírgula. Após a vírgula não tem nenhum número que não faz parte do período, então a gente não acrescenta. Então, esse número aqui seria 321 dividido por 99. Se você quiser, dá para simplificar também por 3. Espero que tenha entendido e espero que tenha gostado. E como prova se vocês entenderam ou não, eu trouxe aqui um exemplo. Pause o vídeo, pegue seu caderno, faça aí esse exemplo e daqui a pouco confira a resposta. Pausou? Pronto. Bom, aqui está a resposta do exercício anterior. Espero que tenha tentado, espero que tenha conseguido, espero que tenha acertado. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Bons estudos, até a próxima aula.